Oi, pessoal, bom dia a todos. Bom, como sempre, antes de tudo, quero saber se vocês me escutam. E nossa comunicação, para quem ainda não está acostumado com a ferramenta, ela é feita a partir do chat de grupo, essa barrinha inferior. Tá? Então, basta vocês clicarem nessa barrinha, Group Chat ou chat de grupo, dependendo de como eu estiver aí na ferramenta de vocês. E é por aqui que a gente conversa, que vocês podem, enfim, falar se estão me ouvindo bem, se você tem alguma dúvida, algum comentário, sugestão. Tudo isso a gente está aberto, tá? Então, a ideia é ter realmente uma comunicação bem próxima de vocês nesses treinamentos, como vocês já sabem, quem participa, tá? Obrigada pelo feedback, gente. Eu estou lendo aqui no chat de grupo, já estou vendo que o áudio está tudo certo. Então, eu aproveito também para falar que caso vocês tenham algum problema com o áudio, podem me avisar, tá? Podem mandar aqui, que eu deixo essa janelinha aberta durante toda a sessão, tá bom? Então, pessoal, hoje, na verdade, é o penúltimo treinamento do ano. A gente não quer sobrecarregar vocês nessa fase do ano, né? Fechamento, enfim. Então, a gente só vai entregar mais um treinamento na próxima semana de Influencer Marketing. E esse próximo treinamento também vai ser bem interessante, apesar de não ser para um fechamento como o de hoje, né? Hoje a gente vai falar de prospecção, enfim, uma prospecção efetiva, como fazer esse tipo de prospecção, né? Mas o da próxima semana é legal mais para o planejamento do próximo ano, tá? Então, principalmente para quem for de marketing ou até para quem for de vendas, para ter esse conhecimento, né, desse novo tema, que é novo até para SAP, que é Influencer Marketing, tá? Quem vai dar essa sessão da próxima semana é a Cecília Marshall, talvez vocês já conheçam. Ela está na SAP há bastante tempo, mas no último ano ela está focada só nesse tema. Então, ela é responsável na América Latina por Influencer Marketing. Aí, ninguém melhor que ela para passar esse conteúdo para vocês. Tá? Então, enfim, essa foi a parte da promoção da sessão da semana que vem, porque ela entrou um pouquinho depois. Então, o registro nessa sessão da próxima semana, ele não foi automático junto com os outros, tá? Mas eu enviei para todo mundo por e-mail. E eu vou divulgar no Jam também. Eu só não divulguei antes para não confundir vocês com as duas sessões, mas hoje à tarde, na próxima semana, eu divulgo o link de registro dela de novo, tá bom? E, enfim, recomendo bastante que participem. Caso alguém não possa participar, na semana que vem vai ter a gravação, como sempre, disponível também, tá? Então, vamos lá. Voltando para o assunto de hoje. A gente vai falar de prospecção efetiva de maneira inteligente. Tentei fazer uma sessão não muito pesada, tá, gente? Então, de uma maneira bem simples, assim, objetiva, né? Sem muitas teorias e uma coisa muito complexa. Então, são algumas dicas de prospecção, e aqui, essa foi a frase inicial, que no fim eu nem coloquei depois no Jam, não pesque com taco de golfe. Isso veio do Global, o nome da sessão, enfim, aí a gente, não sei se aqui faz muito sentido. Bom, eu vi aqui um não escuto. Vocês me escutam, gente? Aqui me parece que está tudo bem, mas não sei, Vera, pode me dizer se você está me escutando? Está escutando bem? Tá bom. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Vitória. Tá joia, gente. Tá certo. Então, Vera, deve ser alguma coisa. Ah, então tá. Que bom. Agora tá funcionando pro Henrique também. Obrigada, gente. Desculpa, só para ter certeza que tá tudo certo. Então, voltando, né, é uma sessão, então, acho que vai ser coisa de meia horinha, com algumas dicas bem legais que a gente pegou de prospecção. E essas dicas a gente pega algumas coisas com o próprio pessoal de vendas, em alguns materiais globais também. Só que os materiais globais, como vocês já devem imaginar, são aqueles materiais maiores, mais cheios de teoria e de, enfim, aquele white paper, aquela coisa super pesada. Então, aqui a gente pôs de uma maneira bem mais digerível, né? Então, vamos lá, gente. Antes de começar, antes de começar, a gente tem feito vários treinamentos, porque, na verdade, essa é a base, né? Assim, o porquê da gente ter mudado o tipo de prospecção, por que a gente está mudando cada vez mais também o marketing tradicional para o marketing 3.0, 4.0, marketing digital, marketing social, né? Que agora a gente tem investido bastante também. Então, tudo isso, como sempre, né, sem novidade para vocês também, foco no cliente, foco no nosso consumidor, no nosso prospect. Então, realmente, a gente mudou, né? A gente se colocando no lugar de consumidor, a gente mudou, o nosso consumidor mudou. Então, realmente, não tem muito segredo, é para jogar o jogo deles, é estar onde eles estão,
né? Então, não adianta a gente prospectar e fazer, enfim, esse trabalho da mesma maneira de antigamente, sendo que atualmente eles estão super conectados, e, enfim, fazendo pesquisas por conta própria. Então, todo esse comportamento do cliente mudou, né? Não só ele se digitalizou, a digitalização foi um dos pontos, né? Um dos pontos que na verdade, drive essa mudança, mas junto com a digitalização e a facilidade, né, smartphone, tudo isso, acabou fazendo com que o nosso consumidor e a gente mesmo, né, a gente tem muito mais poder, né, então a gente tem o poder de fazer busca, a gente tem o poder de ir atrás, de buscar até mesmo o feedback de outros clientes, então é realmente bem importante levar isso em consideração, a fase, né, o ciclo do cliente, então quando que ele faz sozinho, né, por conta própria, que são os primeiros passos, antigamente ele buscava por nós, né, ele procurava, eu preciso de um sistema para agilizar, enfim, a minha empresa em geral. Ele procurava a empresa, né? Ele procurava a gente, enfim. E atualmente não. Hoje ele vai procurar no Google sozinho, ele vai ouvir feedback de clientes, ele tem essa autonomia, né? Essa facilidade muito grande de ir atrás, de buscar informações. Então, realmente, a gente precisa levar em conta essa velocidade, essa autonomia, essa digitalização, também para a gente fazer a prospecção, né? Seja a gente de vendas ou de marketing. E um dado interessante, pessoal, para contextualizar isso, né, é que cerca de 60%, e esse número vem crescendo cada vez mais, da jornada de compra do consumidor em geral, ela acontece antes mesmo de ele falar com o vendedor. Né? Então, realmente, isso mostra o poder que a gente tem agora, né, de fazer buscas. Né? Enfim, mais da metade da jornada de compra é por conta própria. E a gente pode fazer isso, né, enfim, independente de horário, enfim, dentro, fora do horário comercial, seja no computador, e a grande maioria das vezes acontece por mobile, né? Então, por isso a importância da gente sempre otimizar e fazer, enfim, tudo que a gente faz funcionar no computador, funcionar em paralelo também no mobile, né? Isso daí acho que é mais importante até para a área de marketing, né? Levar em consideração realmente que a maioria das nossas mensagens vai ser lida tanto no computador quanto no celular também, né? Celular, iPad, enfim. Então, aqui é mais contextualizando, né, onde estamos, né, e para onde estamos indo. E estamos indo cada vez mais para essa autonomia, para esse cenário, né, que a gente precisa realmente prospectar para esse nosso novo modelo de cliente. E aí, consequentemente, né, gente, o mundo da prospecção, em paralelo a isso, consequentemente, também mudou. Né? Então, antigamente, a gente enviava muito e-mail genérico, né? E esse antigamente, que eu digo, não é na década de 80, né? É há poucos anos, né? Então a mudança vem acontecendo de maneira super rápida, como vocês sabem, né? Assim, se a gente for ver, há uns 7 anos, era difícil ter acho que uns 7 mesmo, 7, 8, ter um smartphone, assim, era uma coisa, não era tão acessível, ou era super demorado, GPRS, depois 3G, enfim, era uma coisa super, assim, lenta, né? Agora a gente tem aí celulares, 4G e tudo super bom, né? Enfim, acontece tudo muito rápido, essa questão de busca. Então, a usabilidade, né, do mobile tem ficado cada vez melhor. E consequentemente, com isso também vem novos desafios, né? Não está falhando? Tá bom. Obrigada, Vera. Obrigada, Henrique. Eu tinha lido, mas como eu estou por telefone, aí acho que a falha deve ser a conexão das pessoas. Eu preferi fazer por telefone para não ter problema mesmo. E, enfim, gente, então é isso. Só contextualizando o porquê disso, o porquê da prospecção também ter mudado. Né? São novos desafios e a gente vai passar umas dicas para vocês, então, em relação a esses desafios, como que vocês conseguem enfrentar e prospectar de uma maneira que esteja totalmente alinhada com esse novo modelo, tá? Então, antes de tudo, e talvez a etapa mais importante seja realmente fazer um planejamento,
né? Então, seja para prospecção, o pessoal não está escutando, deixa eu ver se está com algum problema aqui. Vera, você está me ouvindo? Está com algum... Vou seguir o mesmo. Isso, tá bom. Obrigada, pessoal. Ótimo, tá. Tá bom, obrigada, gente. Então, pessoal, o planejamento, eu sei que isso daqui não é novidade para vocês, é mais assim, para a gente não esquecer, né, que às vezes em meio a tanta informação, a tanta coisa, enfim, a gente acaba se perdendo por conta da ansiedade, da necessidade de fechar resultado logo e acaba atropelando os processos, né? Então, a ideia aqui é só, assim, trazer de volta a importância de fazer esse planejamento, né, antes de sair fazendo uma prospecção, seja por e-mail, seja por call, seja social selling, seja num evento físico, seja onde for, né, é importante ter um planejamento de vendas, um planejamento de como vai ser essa geração de demanda, né, antes de realmente começar de fato, porque senão a gente acaba tendo o risco de queimar o cartucho, entre aspas, né? De a gente abordar o cliente de uma maneira generalista, abordar o cliente de uma maneira que não seja de fato efetiva e a gente já vai ter esse exposto, né? No final, ou nós como pessoa, se for, por exemplo, por LinkedIn, ou até mesmo a nossa empresa, né? Se a gente fica mandando e-mail generalista, por exemplo, para a base inteira, a cada 2 dias, né, a gente vai acabar tendo muitos unsubscribe, sem dúvida, né, isso daí é consequência total e direta, né, de, enfim, ficar enchendo a caixa da pessoa de e-mail e a gente não vai chegar próximo do cliente, né, então a gente precisa ser relevante e dar o tempo para a pessoa, né, pensar que a pessoa já recebe muitas informações de várias empresas, de vários locais, vários meios sociais, enfim, a gente cada vez mais recebe mais informação e é importante levar isso em conta. Tá? E aqui, pessoal, é só um joguinho, assim, eu nem coloquei uma enquete, é mais para a gente pensar mesmo, assim, nós com nós mesmos, assim, tem muita dificuldade, se a gente tem algum problema para prospectar novos clientes, né? Se algum desses 6 tópicos você responderia sim. Né? E eu acredito que todo mundo aqui responde sim, pelo menos para um deles. Né? Pelo menos aqui, do nosso lado, eu garanto que sim. Então, realmente, é importante a gente saber onde está, né, nossa falha. Então, qual desses pontos é o nosso problema, né? Realmente, onde a gente está falhando. E, a partir daí, fazer um planejamento a partir, principalmente, do maior gap. Né? Então, qual está sendo o meu maior problema e fazer um planejamento a partir daí, né? Começar a partir daí. Então, se você tem poucos novos clientes, né? Fazer uma ação, fazer realmente um planejamento para conseguir esses novos clientes. Né? Em paralelo, não esquecer também da manutenção do seu cliente atual, né? Que é tão importante quanto, como a gente já sabe. Né? Então, realmente, saber onde está nosso problema e, a partir daí, fazer o planejamento para depois executar. Acho que, em linhas gerais, para não ficar muito redundante, em linhas gerais é isso, tá? E aí, aqui, em primeiro lugar, é entender melhor o nosso cliente, é saber realmente o perfil do cliente para o seu negócio, saber se está totalmente alinhado. E aí, aqui, como que a gente pode fazer isso, né, gente? Como que a gente consegue saber, de fato, se a gente está alinhado e está posicionando a nossa empresa da melhor maneira para aquele cliente especificamente. E aí tem a dica da persona. Talvez vocês até já tenham ouvido falar alguma vez de persona, até nos treinamentos aqui, acho que eu já passei 1 ou 2 vezes para vocês, por isso que eu não vou entrar muito em detalhe, para não ficar muito pesado a sessão também, tá? Mas, em geral, o que é uma persona, né? A persona, eu acho que aqui tem mais um slide, mas eu já vou comentar aqui, depois eu passo para o próximo. A persona, gente, nada mais é do que você colocar o seu público-alvo, você personificar o seu público-alvo, né? Então, o seu público-alvo, por exemplo, como que a gente descreve, né, o nosso público-alvo? E o público-alvo não precisa ser da sua empresa, tá? Na verdade, não é da sua empresa. É o público-alvo de cada solução, no caso, que você vende. Então, você tem o público-alvo da solução X, o público-alvo da solução Y, né? Claro, não é
o mesmo público que vai comprar todas as nossas soluções, enfim, a não ser que você seja especialista em uma solução. Aí sim, mas mesmo assim existem diferentes módulos, então é uma questão realmente de analisar, né, e não sair atirando, mais uma vez. E aí a persona, então, a gente pega o público-alvo e a gente faz realmente uma personificação, faz desse público-alvo uma pessoa, né? Então pega todo o perfil, aí é homem, 30 anos, enfim, você pega esse perfil, né, desses tópicos e você cria uma pessoa a partir daí. Assim, enfim, os estudos de marketing, de posicionamento, costumam dizer que isso acaba te aproximando mais daquele público-alvo, né? Então, você criar uma persona, você consegue entender melhor qual é realmente o gap daquele cliente, o que realmente você vai oferecer que vai ajudá-lo, né? E não o que você quer oferecer, mas sim o que vai ser do interesse dele. Então, você tendo essa imagem pessoa, isso consegue fazer com que a gente enxergue mais próximo a realidade do cliente, tá? E aí aqui está falando, de maneira geral, o que é uma persona, né? Não vou ler para vocês, mas fica aí um guia para vocês darem uma olhada agora e depois também, quando a gente postar a sessão no Jam, tá? Mas, em linhas gerais, é isso. A gente cria a persona para enviar a mensagem certa para a pessoa certa, né? Então, é para a gente ser mais efetivo, né? Para a gente realmente entender melhor o cliente e esse entendimento, na verdade, ele serve para quê? Para a gente conseguir se posicionar cada vez mais próximo dele, né? Cada vez mais próximo da realidade dele e, consequentemente, ter maior chance de sucesso, né? Então, tem até uma frase aqui que eu achei interessante para colocar em relação à prospecção. E, sendo sincera, assim, eu vejo isso bastante também, não esse é um problema dos parceiros da SAP, não, eu vejo isso bastante aqui mesmo, tá? Sendo bem sincera com vocês, é um desafio conseguir ser de verdade, verdadeiramente efetivo nessa prospecção, né? E essa última frase aqui do slide eu acho bem curiosa, que é promover corte de carne para quem é vegetariano, né? E isso daí realmente parece brincadeira, né? Parece assim, nossa, mas isso é tão ridículo, é tão básico. Mas acontece, né, gente? Às vezes, para uma empresa pequena, a gente acaba ofertando uma solução, enfim, que sabe que empresas pequenas não têm, realmente não é sustentável, né, para uma empresa pequena, média, enfim, não pode ter aquilo porque realmente não faz parte da realidade dela e a gente às vezes acaba cometendo essa falha. Então, é mais isso para a gente realmente entender a realidade e se colocar realmente muito próximo do nosso cliente. E aqui mais uma dica de prospecção já, que é o phishing de clientes. E aí, esse phishing, na verdade, existem várias técnicas de qualificação de leads, né? Para a gente saber o quanto aquele lead está preparado para comprar da gente, né? E aí, aqui é o Bunch, tá? Talvez vocês até saibam, né? A gente considerou o Bunch no SAP por um bom tempo. Agora, ele não é mais usado. Então, a nossa técnica, né? Enfim, de qualificação de leads não é mais por meio do Bunch, mas o Bunch, ele ainda é uma técnica, né? Enfim, e é uma técnica bem simples. E eu gosto do Bunch, eu particularmente gosto, porque realmente você consegue, de maneira super simples e rápida, ter uma visão geral, né, daquele lead, do cenário dele. Existem várias técnicas, enfim, se vocês fizerem busca no Google, técnica de prospecção, técnica de phishing de clientes, tem várias técnicas, tem diversas. Hoje, Tomás, a gente usa uma técnica que a gente chama 8C, que são oito tópicos, tá? E assim, faz pouco tempo que a gente mudou, deve fazer o quê? Deve fazer um ano, menos de um ano. E é pouco porque a gente ficou vendo o Bunch muito tempo, né? Tipo, eu tô quase 5 anos na SAP, fiquei com o Bunch na cabeça já, dei treinamento de Bunch, então assim, o Bunch já estava, né, na nossa veia, e aí mudou. E a prospecção mudou para ficar mais efetiva ainda, tá? Assim, em linhas gerais, é para a gente conseguir ter uma visão geral melhor, né, com 8 tópicos ao invés de 4 ou 5, né, que é o Bunch. Aqui eu coloquei 4, mas ele pode ter 4 ou 5, e agora tem 8, que são os 8 Cs. Mas essa técnica, assim, na verdade não é um piloto, isso já foi alterado, mas
enfim, não é tão simples, né? Assim, é mais uma questão pessoal que trabalha com essa parte analítica e tudo mais que está próximo disso, não a gente, tá? Que é uma técnica um pouquinho mais complexa. Então, acho que o Banks, assim, para ser uma coisa mais fácil, rápida, enfim, para a realidade de vocês, e aí depois, né, quem sabe como foi que aconteceu com a SAP, depois deixa uma coisa mais complexa, né, mas a princípio o Banks funciona, e é uma técnica que não está em desuso, assim, é uma técnica que ainda é bastante difundida, de phishing de clientes, tá? Mas aí, como sempre, né, gente, acho que a dica é saber o que funciona para vocês. Ah, o Banks eu não gosto, prefiro outro, enfim. Aqui é só um exemplo, tá? Então, é realmente o que funciona mais para a realidade de vocês, tá? E aí, aqui, então, para a gente ir para a reta final, algumas dicas para atrair o cliente correto. Então, as dicas também, acho que não vai ser nenhuma grande novidade para vocês. Em primeiro lugar, e acho que a base, o mais importante, como sempre, é a hiperpersonalização. E eu até peço desculpa, gente, se tiver, assim, até meio cansativo, em alguns treinamentos a gente fala sobre isso, mas é que não tem como a gente falar de marketing digital e falar, né, da transição do marketing tradicional para o marketing digital sem falar de hiperpersonalização, né? Então, realmente, mais uma vez, definir a persona, saber qual é aquele, né, dividir nossos clientes em pequenos grupos com similaridades, né, características parecidas uns com os outros, que fazem parte desse grupo, e fazer realmente, cada mensagem soar comunica, se aproximar cada vez mais, tocar realmente na ferida daquela pessoa, tá? E só por curiosidade, talvez tenham alguns parceiros de Success aqui no treinamento. A gente fez na verdade a gente está fazendo um Social Selling Blitz e de Success Factors para começar. Talvez no próximo ano a gente faça de outras soluções também. E esse Social Selling Blitz, gente, ele está focando totalmente nisso. Na verdade, o Social Selling, ele é o meio, né, para você entrar em contato com o cliente, mas o que a gente está oferecendo nessa campanha são dicas, mensagens, enfim, focadas na personalização de cada, por exemplo, de cada cargo, né? Então, como você pode posicionar Success Factors para um diretor de RH, né? Então, aí, qual que é o pain point de uma pessoa de RH, né? O que ele precisa, qual que é o objetivo dele, qual que é o KPI dele e o que o SAP Success Factors vai conseguir cobrir na realidade dele, dessa posição dele. Em compensação, para uma pessoa do financeiro, e você também precisa vender, né, para essa pessoa do financeiro, afinal, se ele não concordar e a pessoa de RH concordar, não vai ter, né, não tem um match, não vai acontecer. Então, como você posiciona para a pessoa de finanças? E aí, mais uma vez, qual é o KPI de uma pessoa de finanças? Qual é o objetivo? Qual é o maior gap dela? E como que o SAP Success Factors consegue cobrir isso, né? Isso tudo, na verdade, nada mais é do que essa hiperpersonalização. É você conseguir saber quais são os pontos-chave de cada área, de cada pessoa mesmo, né? E trabalhar cada vez mais de maneira menos genérica, né? Menos massiva. Então, por isso que a gente fala comprar uma base. É importante a gente ter uma base madura, a gente ter uma base que tenha um data cleansing constante, né? É super importante, sim, isso daí faz parte, né? Mas isso não basta. Não é só ter uma base boa que vai segurar, né, essa questão. Você consegue, óbvio, personalizar a sua base, fazer essa segmentação bem próxima, fazer campanhas focadas em cada perfil dentro da sua base, mas tem esse lado também, enfim, do social selling, desse novo modelo de geração de demanda, que é por venda social, né, nesse caso, que você consegue, assim, fazer a hiper personalização, né, falando diretamente com aquela pessoa. Então, é uma campanha que a gente pretende lançar também no próximo ano, tá, gente? Talvez como Fast Start, alguma coisa assim, para outras soluções também. Talvez Analytics, aí a gente vai comunicando vocês, tá? Como isso daí vai ser desenvolvido. O segundo lugar é a entrega de valor. Então, como você entrega, né, esse valor? É demonstrar realmente que você sabe com quem você está falando, né? Então, assim, não sair disparando para todos os lados,
Por exemplo, vou dar um exemplo real que aconteceu comigo essa semana, que agora que eu me lembrei. Que eu me cadastrei para receber um material de prospecção ou de geração de demanda, um material que eu achei interessante em algum blog que eu sigo de marketing. Tá? E aí eu recebi esse material bom, ok, tudo certo. E aí eles pedem nossos contatos, né? Como a gente pede o contato dos clientes, também pedem o nosso, normal, tudo bem, dei meu contato. No caso profissional, né, pediram o tamanho da empresa, site da empresa, dei tudo certinho para eles. E aí eles vieram me perguntar, mandar um e-mail, aquele e-mail padrãozão, né, aquele template de e-mail já padrão, totalmente, zero personalizado, totalmente abrangente, perguntando se eu queria mudar branding da minha empresa. Assim, o quanto esses caras entregaram de valor para mim, né? Qual é a chance de eu mudar a branding da SAP? Né? É uma coisa assim, é surreal. E eu coloquei todas as informações, né, da empresa lá. Eu coloquei até o website, coloquei o meu e-mail, tinha tudo, super completo o formulário deles. E eu achei muito engraçado, assim, ao mesmo tempo que eles pedem as informações, né, como eles estão usando essa informação. Super mal, porque mudar o logo, né, mudar brand, o logo da SAP, você já pensou há quanto tempo você está com o mesmo logo, você não quer mudar o seu logo? Então, assim, são coisas, né, que quando acontecem com a gente, aí a gente percebe, de fato, o quanto isso pega mal, né, o quanto isso é feio. Para mim, essa empresa já não tem mais nem valor, eu nem vou querer mais o material deles. Né? Então, é isso que eu comento de a gente queimar o cartucho, é realmente a gente se posicionar de uma maneira incorreta, de maneira generalista, a ponto de dessa pessoa, né, não levar a gente em consideração, não ver um valor na nossa empresa, e a gente acaba, por isso, sendo desconsiderado, né? Então, é demonstrar realmente que você entende da realidade da pessoa, demonstrar que você entende do negócio, que você fez alguma pesquisa, e aí essa pesquisa pode ser feita Google, LinkedIn, né, gente? Tem o LinkedIn hoje que é maravilhoso para a gente pesquisar isso. As pessoas cada vez mais querem ter um perfil completo no LinkedIn. Se a gente for ver agora, todo mundo quase coloca lá um headline bom, não é só Sales Manager, por exemplo. O pessoal realmente tem tentado cada vez mais rechear de informação o perfil do LinkedIn. Então, a gente consegue tirar um proveito bom, ter uma oportunidade a partir daí. Isso falando de social selling, né, de mandar um e-mail, enfim. E, por outro lado, também por e-mail, né, se for trabalho numa base, também segmentar, se aproximar e tentar entregar o valor que aquele pequeno grupo, ou que aquele grupo de clientes com similaridade, de prospects com similaridades tenha, tá? Então, aqui é uma dica interessante, que, na verdade, às vezes, para nós é muito difícil, né? Que é não falar dos benefícios do nosso produto. Então, isso a gente ouve, eu até ouvi essa semana, numa reunião que a gente teve com parceiros, que a pessoa não está interessada, né, em saber a funcionalidade, a princípio, do Success Factors em si. Né, o público que vai comprar, principalmente o tomador de decisão mesmo, né, ele quer saber como você vai resolver o problema dele. Né? Então, ele não quer saber como funciona exatamente a parte técnica. Né? O negócio dele é outro, né? É muito mais estratégico. Então, o objetivo, o KPI dele, ele está muito acima, né, dessa questão da solução, do produto, da ferramenta. Né? Então, a dica é que o nosso foco seja em como a gente pode ajudar esse cliente, né? E não falar sobre produto, não posicionar nosso produto, né? Mesmo que o nosso produto seja o melhor do mercado, e muitas vezes né? O leque de solução que a SAP oferece é gigante e em muitas soluções é a melhor opção. Assim, a gente sabe que o cliente tem muitos benefícios, enfim, que realmente a gente está vendendo uma coisa boa para ele, mas não adianta a gente focar, né, no produto. Então, é focar cada vez mais no negócio, né, para um público tomador de decisão. E aí, essa dica aqui do final desse slide é a gente colocar um caso de sucesso, né, gente? Que cada vez mais a gente tem tentado ajudar vocês nessa questão de casos de sucesso. Tem até um videozinho que eu gravei essa semana explicando como vocês conseguem fazer a nomeação do caso de sucesso de clientes de vocês.
E aí vocês ganham um slide, assim, com o caso do cliente, com os números, com tudo bem montadinho, é um template oficial dessa campanha que a SAP está fazendo para casos de sucesso de GB. E é bem interessante porque, na verdade, não tem custo, vocês ganham esse material, vocês podem posicionar nas redes sociais de vocês, a gente posiciona nas nossas também, tá? Então é uma campanha em conjunto, num caso de sucesso de um cliente de vocês. Tá? E a gente sabe que nenhum material nosso, nenhuma mensagem nossa, nada que a gente fizer vai ser de verdade tão efetivo quanto um cliente nosso falando por nós. Né? Um cliente falando de uma experiência positiva, um cliente, né, lá, ele consegue achar a pessoa no LinkedIn, então ele vê realmente uma pessoa real que teve um benefício real com a nossa empresa. Né? E nada é mais relevante do que isso. Então, é muito importante, junto, né, faz parte desse posicionamento e dessa personalização também, a gente ter caso de sucesso. E aí pode fazer o caso de sucesso por indústria, né? Então, a gente vai posicionar para uma indústria de cosmético. Se você tem um caso de sucesso com uma empresa de cosmético, por exemplo, é claro que vai ser ainda mais efetivo esse material para ele, né? Porque é o negócio dele, um caso de sucesso com alguém, né, que vivencia a mesma coisa que ele, né, que tem os mesmos problemas, que realmente tem os mesmos objetivos em geral, tá? Então, eu vou disponibilizar esse videozinho para vocês, tanto no Jam, e eu vou deixar meu e-mail já caso alguém não tenha acesso ao Jam, podem me pedir acesso, tá? Vira e mexe, eu recebo e-mail pedindo acesso, e eu convido vocês na hora, tá? Esse é um assunto que eu não postergo, porque realmente é interessante vocês fazerem parte do nosso grupo. Então, só me mandar um e-mail que eu já convido, tá? E aí lá a gente posta esse tipo de, posta treinamento, posta novidade, esse videozinho de como submeter o caso de sucesso, eu vou colocar lá também, tá? Então, é como se fosse um grupo de Facebook, de LinkedIn, só que é um grupo nosso, tá? Só SAP e parceiro SAP, tá bom? Então, eu recomendo bastante que vocês façam parte. E aí aqui a gente chega nessa questão, né, de interação, animação, tom de voz, e aí depende de como vai ser sua mensagem, né? A gente não tem como ter assim, tem que ser exatamente assim, né? Na verdade é mais relacionado a gente tentar fazer alguma coisa que fuja, né, só do padrãozão, né? Que fuja só daquela escrita, daquela, né, um texto, mandar um e-mail, um textão. Isso daí é muito pouco lido, né? A taxa de engajamento é muito baixa. Então, é a gente conseguir, por meio de imagem, por meio de som, por meio de vídeo, mesmo emoticon aqui que está falando, e é uma coisa que a gente tem tentado usar também na SAP. Então, usar, às vezes, um smile, uma figurinha, enfim, isso daí está sendo totalmente aceito, tá? Realmente você ir um pouco fora, né, da caixa. Assim, mesmo sendo uma venda B2B, mesmo sendo, né, enfim, um mercado, né, mais, entre aspas, mais sério, assim, dependendo do cliente, claro, mas em algumas vezes a gente pode ser mais informal, né, a gente consegue um maior engajamento sendo um pouco mais informal e tendo essa questão de animação para a gente conseguir, não só animação, mas enfim, né, como eu falei, qualquer coisa que chame a atenção, que não seja só uma escrita. Né? Então, um tom mais leve, uma coisa que não seja assim, aquele pesadão tradicional e engessado. Né? Aí a gente consegue realmente um engajamento maior de quem estiver recebendo essa mensagem. Tá? E aí aqui que eu até comentei com vocês já, em relação a mobile e responsivo, sempre pensar, né, que a gente, e aqui está falando 35, mas aí depende muito da fonte, né, e do universo que foi pesquisado também. Mas eu já vi números bem maiores, inclusive, do que 35%, que acompanham o e-mail pelo celular. Né? Isso daí, assim, e aí tem a questão do nosso website também, estar otimizado para mobile, tá? Que em muitos casos o website ele não é otimizado. Então, quando você entra no computador, lá no notebook, tá ótimo, tá excelente, a usabilidade é super tranquila, fácil. E aí você entra no celular, em compensação, tá lá os ícones todos um em cima do outro. Tem casos que acontece isso mesmo, que fica assim uma bagunça horrível a usabilidade por mobile. Então, é muito importante sempre a gente checar esses dois lados.
cada vez mais as pessoas têm lido, né, mais notícias, entrado no LinkedIn, Facebook, tudo por celular, né, o que já é óbvio, eu sei que vocês sabem, mas pensando nisso, a única dica que eu acho importante compartilhar com vocês, que eu, enfim, já tenho visto também em alguns materiais, em alguns cursos, é pensar que, por exemplo, na criação de uma mensagem, de um e-mail ou de um inbox do LinkedIn, que é o e-mail, né? As pessoas, se você for ver isso no computador, são 2 linhas. Se você for ver no celular, já são, sei lá, 8 linhas. Né? Então, você já vai ter que dar um scroll down 1 ou 2 vezes, né? Para conseguir ler a mensagem completa. Então, a dica aqui é dar até um scroll down. Então, é você enviar, por exemplo, um e-mail que você vai enviar por computador, vai ter 2 linhas. Ah, é um e-mail pequeno, tá excelente. Manda para o celular, para abrir no seu e-mail do seu celular e ver como tá essa mensagem. Mesmo o inbox do LinkedIn, tá? Porque no computador, a princípio, parece que a mensagem está curta, mas você vai no celular, precisa dar 3 ou 4 scroll downs e as pessoas realmente não vão ler. Elas vão, essa mensagem é gigante, é que nem quando a gente recebe um texto enorme no WhatsApp. Né? Não sei se vocês leem, eu particularmente não leio. Nem acesso o grupo direito, estou totalmente, assim, mandou coisa mais de 3 linhas, já dá preguiça de ler coisa de WhatsApp, de e-mail marketing, a não ser que seja algo realmente do seu interesse, né? Mas aí seria um segundo passo, né? Depois que você já captou de verdade o interesse da pessoa, né? Aí você entregaria um material, um conteúdo, mas aí realmente é uma coisa, né? Um passo seguinte ao primeiro toque. Tá? Então, um e-mail marketing, por exemplo, o primeiro approach lá pelo LinkedIn, social selling, a ideia é que a gente consiga pensar, né, nessa visão mobile sempre, tá? E aí, por fim, objetividade e concisão, né? E realmente, como sempre, a gente deu até um treinamento de baixo, que foi bem legal, que tem a gravação disponível no Gen. Quem não assistiu, eu recomendo bastante, é uma técnica específica, tá? Não são dicas pontuais, que nem eu estou dando aqui, é uma técnica mesmo, que chama baixo, e é uma técnica que ela explica como você prospectar em alto nível. E fala muito dessa questão da objetividade, principalmente para um tomador de decisão, para alguém de alto nível, né? Se você não conseguir ser objetivo, né? Imagina você mandar para um CEO uma mensagem com 20 linhas no celular, né, que seriam, sei lá, 4 ou 5 linhas no computador, aí ele vai ter que ficar dando lá 10 scroll downs ou CEO. Muito difícil ele fazer isso. Né? Então, é ser realmente objetivo, claro, pontual, e aqui ele fala, independente do prospect, né? Porque, principalmente, o alto nível, mas também qualquer tipo de prospect, né? A gente, como pessoa mesmo, assim, na vida pessoal, tem recebido muitas informações, então, quanto maior a informação, maior também, ao mesmo tempo, a preguiça da gente ler. A gente acaba ficando, né? É uma característica nossa, assim. São tantas informações que a gente não tem tempo de focar em todas, não tem tempo de ler coisas muito grandes. Então, é a gente conseguir transmitir nossa mensagem de maneira realmente objetiva, clara, e chegue perto daquele cliente, daquele prospect, com algumas palavras-chave, né? Então, realmente usar essa técnica de objetividade de uma maneira inteligente, né? Então, focar naquilo que vai interessar de verdade a pessoa, né? Focar como que você pode resolver um problema daquela pessoa, e a dica aqui, focar em apenas um, né? Também não adianta chegar lá mostrando que você, né, é o salvador da pátria, vai parecer que é mentira. Então, realmente é, né, pensar lá na realidade do seu contato, né, e não só no que você quer vender, no que você quer dizer. E essa dica a gente sempre dá também em técnicas de prospecção. E aí aqui, pessoal, para finalizar, só comentando com vocês mais uma vez do pacote de social selling que a gente tem disponível. Acredito que a maioria de vocês até já tenha ou conhecimento ou acesso mesmo a esse pacote. Ele está disponível no catálogo de benefícios, tá? Eu vou deixar aqui o contato do Renan, que o Renan está mais próximo de vocês nessa questão de social selling, desse processo de treinamento, depois de ativação da licença. Tá? Então, qualquer dúvida, enfim, caso vocês ainda não tenham acesso, tá? Se a empresa ainda não
não aproveitou nada de social selling com a gente, entre em contato com o Renan, é de graça, tá? Então esse programa, a princípio, é gratuito, tem algumas condições lá que vocês podem escolher, por exemplo, um trabalho one-on-one com um parceiro, tipo de consultoria, de social selling, aí ele tem um custo. Mas, a princípio, é totalmente free, tá? Não tem custo nenhum. Você tem 5 licenças do LinkedIn Sales Navigator por 6 meses, podendo estender até 12. E tem um curso, um treinamento online também super completo, com várias dicas de social selling, boas práticas, como você deve prospectar, usar o social selling para a sua geração de demanda em cada fase da venda, enfim. Bem legal o treinamento, a gente recomenda bastante. E está disponível lá no catálogo de benefícios, tá? Então, caso vocês ainda não tenham, não percam tempo, vale super a pena. Dá para conseguir a licença ainda esse ano, tá? Então, vocês conseguem aproveitar isso ainda para o fechamento, se for o caso. Ou, se você, por exemplo, sabe de alguma da sua empresa, enfim, que gostaria de ter acesso, a gente pede também, por favor, que vocês passem isso para essa pessoa, se a pessoa ainda não conhece. Tá, só entrar em contato com o Renan, que ele ajuda vocês em todo o processo, tá? De ponta a ponta. E aí aqui, só para finalizar, as dicas, tipo as palavras-chave da prospecção, né? De como encontrar o cliente correto. Na verdade, a fórmula perfeita é que não existe fórmula perfeita, né? Na verdade, cada caso vai ser um caso, cada cliente é um cliente, também porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, mesmo que a gente faça uma prospecção excelente em alguns casos, né? A gente não vai ter retorno, a pessoa lá no social selling não vai responder nosso e-mail, né? Não é sempre que a gente vai, enfim, conseguir isso, mas não é por isso que a gente tem que se frustrar, muito pelo contrário. O que a gente tem visto, enfim, com essas dicas de realmente conseguir focar, né, no cliente, focar realmente no pain point de cada perfil, fazer esses pequenos grupos e posicionar para pequenos grupos, muito próximo deles, os resultados têm melhorado bastante quando a gente faz isso, tá? Mesmo ou social selling, ou e-mail, ou qualquer tipo de prospecção. Então, vale a pena a gente trabalhar aí na identificação, diferenciação, interação e depois personalização. São algumas palavrinhas só para a gente retomar o que foi dito. Mas acho que, em linhas gerais, é estudar o público, aquele perfil daquele cliente ou aquela persona, né, que você vai ter todas as características. Vai ter uma pessoa exemplificando aquele perfil de cliente, cada vez chegar mais próximo dele, tá? Cada vez pensar mais em quem vai receber a mensagem, né? O que é interessante de verdade para aquela pessoa e não pensar no que você vai transmitir, no que você quer transmitir, né? Então, antes de você bolar a sua mensagem, pensar, criar essa persona, né? Assim, criar as características daquela pessoa que vai receber e o que vai ser interessante para ela, tá bom? Essa é básico, mas sem essa parte básica, né, a gente pode fazer uma campanha maravilhosa, fazer um paid media, fazer enfim, fazer um investimento alto e não ter sucesso, tá? Então, sem essa base, realmente ficaria um esforço muito grande, não em vão, mas muito menos efetivo, né? E aí, aqui é uma frase do Steve Jobs, né, que ele fica o mais perto possível dos clientes, que ele possa conhecer o cliente a ponto, né, de saber o que ele precisa antes mesmo dele perceber, né? Então, enfim, só porque se a gente realmente consegue isso, né, estando próximo do cliente. E aí, só para finalizar, a gente cai mais uma vez também na importância de não só, aqui no caso, né, ficar perto do cliente, perto do público-alvo, né, também para a gente criar mensagens que não sejam só para os nossos clientes, né, para novos negócios também. Mas aqui a gente entra, essa frase, né, me lembrou da importância também da gente trabalhar o ciclo do pós-venda, né, da manutenção do cliente. E o ano que vem a gente vai lançar mais campanhas focadas também nessa parte, né, do pós. Então, para você fazer a manutenção do cliente, assegurar de que esse cliente está feliz, está tirando o maior proveito possível do relacionamento, né, sua empresa com o cliente. Então, é muito importante a gente também trabalhar
não na prospecção, mas também na manutenção, né? Afinal, a manutenção também está muito mais barata para a gente do que fazer a prospecção, né? Você manter um cliente, acho que é 4 ou 5 vezes menos caro do que você conseguir um cliente novo. Então, é importante a gente levar isso em consideração também, tá? E a gente já fez alguns treinamentos disso, vocês podem buscar lá no Jam, no nosso calendário, tem alguns treinamentos que já foram feitos nessa parte de pós-venda, manutenção de cliente, você saber como está a felicidade do cliente, enfim. Mas não só treinamento, mas para o próximo ano, já adianto, Success Factors eu sei que tem, já está pronta praticamente, campanha de pós-venda, e das outras soluções também estão sendo criadas, então acredito que para o ano que vem tenha bastante material disso também, tá? Não só de prospecção, mas também de manutenção, que a gente tem tentado fazer um leque bem abrangente de campanha de materiais para toda essa fase do ciclo, tá? Então, Paulo, de Business One, eu acredito sim, mas Business One eu não estou envolvida diretamente nas campanhas. Tem uma pessoa agora regional responsável por Business One. E eu posso até perguntar, a Simone está mais envolvida também em Business One, tá, do que a minha equipe, mas é um direcionamento da empresa, né, assim, do nosso marketing. O direcionamento do nosso marketing é esse. Então, acredito que isso daí sirva para o leque inteiro, né, para todas as soluções, enfim, tanto desde B1 até S4, para tudo. Tá? O direcionamento do marketing que eles têm pedido para o pessoal lá de Global que queria campanha, campanhas que abranjam, né, tanto o começo e depois uma outra campanha que seja mais para o final do ciclo, para manutenção. Então, com certeza, para B1, não esse ano, mas acredito que para o próximo ano, sim, a gente vai ter. Tá bom? Sim, vamos ver com a Simone se ela sabe de alguma coisa. Geralmente as campanhas, né, só para explicar, acho que vocês já sabem, mas só, né, como funciona a nossa estrutura. A gente aqui não cria muita coisa, né? Tem muita coisa que já vem do global, né? A base das campanhas, enfim, a campanha em si, e aqui a gente mais personaliza e localiza para a nossa realidade, né? Então, aí seriam as equipes globais que fazem a criação, e aqui a gente faz o desenvolvimento, né? O go-to-market acontece localmente. Tá? Então, aí a gente tem, na verdade, esses alinhamentos com as equipes que criam os materiais e as campanhas, tá? Mas eu já, assim, posso com certeza confirmar com vocês que todas as soluções vão ter campanhas de pós-venda e manutenção de cliente também, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Acabei até entendendo um pouquinho mais do que o planejado, que eu acho que eu falo muito. Então, agradeço a presença de vocês. Esse foi o último treinamento que eu entreguei no ano. Então, obrigada pela presença, pela participação. Enfim, eu gosto bastante dessa interação com vocês, de passar esse conteúdo. Acho bem, assim, é uma coisa pessoalmente que eu gosto. Então, obrigada a todos pela presença, pela participação durante o ano todo. Semana que vem a gente vai ter esse treinamento com a Cecília, eu vou estar presente também, mas ela que vai entregar o conteúdo, tá? Então, espero vocês nessa sessão, vai valer bem a pena, vou compartilhar no Jam. Qualquer coisa podem me mandar um e-mail que a gente vai se falando enquanto isso, tá bom? Então, obrigada a todos, gente, tenham uma boa sexta-feira, bom final de semana e até a semana que vem, espero vocês. Um abraço, obrigada mais uma vez e tchau, tchau. Bom dia.